Mas contigo eu sou mais do que vencedor. Mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Diga assim: eu sou mais que vencedor. Diga mais forte: eu sou mais que vencedor. Não deixe, meu irmão. Não podemos deixar o nosso orgulho nos tirar do jardim de Deus. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia! Ó Deus, nós estamos na tua casa. É mais uma noite de domingo para derramar o nosso coração, meu Deus, para te exaltar, Senhor. Você tem fé para levantar suas mãos e dizer glória a Deus e dizer aleluia? Ó Espírito Santo, enche esse lugar. Levante as mãos bem alto, declare conosco: Yeshua. Yeshua.
pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte, o amado da nossa alma. Boa noite, povo de Deus. Mais uma vez, boa noite. Vamos sentar em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. E eu espero encontrá-los todos muito bem. Amém? Se não tiver, gente, vai ficar, já está todo mundo treinado já nesse lugar em nome de Jesus. Mas, gente, antes da gente entrar na palavra aqui e aprofundar no texto, deixa eu fazer uma oração pelo aniversariante de hoje aqui, que é o Marcão aqui, ó, que não pode ficar de fora, né, Marcão? Chega aqui pertinho. É segredo da idade ou não? Conta aí, qual que é? 3.9. Irmão, não pode mentir. Vamos orar por ele em nome de Jesus? Estenda a mão para cá em nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos o teu servo a ti, o Marcos, e pedimos bênção sem medidas sobre a sua vida, sua casa, seu ministério, e o Senhor continue te usando nesse lugar poderosamente, como já o tem feito, e você cresça mais e mais e mais, dentro do que Deus tem para você, Marcos. Essa igreja te abençoa, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor, parabéns, feliz aniversário. Glória a Deus, hoje tem boi no rolete, aleluia. Gênesis capítulo 6, vamos para a palavra do Senhor. Boa noite, gente. Quantos estão alegres de estar na casa de Deus aqui nessa noite? Amém, que bom vê-los aqui na casa do Senhor. Espero encontrá-los bem, já disse que se não tiver vai ficar, fico feliz de tê-los aqui. Agora deixa eu fazer um comentário enquanto você abre. Gênesis é facinho, primeiro livro da Bíblia, né? Enquanto você procura pelo Gênesis aí, capítulo 6, deixa eu te falar uma coisa, gente, a palavra, eu sei que toda a palavra do Senhor é importante, eu também sei, irmãos, eu tenho visto, de vez em quando eu paro para assistir os cultos aqui, e eu sei que quase que todo culto eu falo isso no início da mensagem, irmãos, a palavra de hoje é importante, o pessoal já diz, pastor, mas todo culto você fala isso aí, mas vou fazer o quê? A palavra é importante. Mas eu gostaria de fazer um destaque aqui hoje, em especial, para um determinado grupo de pessoas, que eu creio que Deus trouxe aqui, e eu creio que Deus também vai fazer com que eles nos acompanhem em qualquer lugar, online, na internet, nos dá essa graça. O grupo de pessoas que precisa tomar uma decisão. Escute isso de uma maneira muito séria. Se você está procurando uma direção de Deus, para uma decisão que você precisa tomar, eu penso que para você, essa mensagem, ela tem um grau maior de importância. Então eu penso que vale muito a pena, você realmente focar, e ouvir isso como voz de Deus para a sua vida. Agora, ainda que você esteja aqui, ou em casa, e você diga, pastor, bom, por esse tempo, não preciso tomar nenhuma decisão muito séria, muito importante, não. Deixa eu te fazer uma pergunta, você acredita que na sua vida inteira, você ainda vai precisar tomar uma decisão séria? Acabou a pergunta, gente. Sim, essa é a resposta, você vai precisar tomar decisões sérias na sua vida. Então, de uma maneira ou de outra, já te cerquei, todo mundo precisa dessa palavra, amém? Ainda que você guarde ela, ainda que você encaixote ela no seu coração, diga, meu Deus, na hora que eu precisar, eu vou abraçar esse texto, eu quero viver essa palavra. Eu penso que esta é uma palavra muito importante, vou repetir, tá? Muito importante em tempos e estações de decisões na nossa vida. Então vamos lá, Gênesis capítulo 6, o versículo é o de número 7, o texto diz assim, o versículo 7, e disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Uma declaração pesada da parte de Deus. Eu penso que nós conhecemos a historinha do dilúvio, mas se não, o texto aqui está falando sobre um personagem muito importante chamado Noé.
Em uma época onde a humanidade está perdida e está corrompida. Deixa eu fazer uma observação, mais uma. Se tudo que você sabe sobre Noé é o filme que você assistiu, que saiu de Hollywood, pelo amor de Deus, você tem que rasgar tudo, jogar tudo fora e ler a Bíblia, porque aqui não tem nada de Noé. E para mim foi uma tremenda decepção, fui todo animado, assisti o filme, aí tem gente que entra na arca depois, sai da arca, tem gigante de pedra, tem isso, muito, muito bonito, muito legal, mas Bíblia, zero. A história de Noé é completamente diferente, nós precisamos nos prender à palavra de Deus. O tempo é esse, a humanidade está corrompida, as pessoas estão desviadas, estão completamente perdidas, e por que não até afirmar pervertidas. Então Deus decide, olhando para um, olhando para o outro, o coração pesa, me arrependo, eu não quero mais, eu vou acabar com tudo, eu vou fazer tudo de novo, eu vou refazer. Aí olhando para a humanidade, de repente uma luz brilha no fim do túnel. E o versículo seguinte, o versículo 8, diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Você pode dizer amém, gente? Esse é um texto fantástico. E quando ele olha para a humanidade, o coração vai pesando, entortando, apertando o coração de Deus. Me arrependo, opa, nem tudo está perdido. Aqui tem um aqui. E Noé achou graça. Detalhe, gente, quando a Bíblia diz Noé achou graça, eu não acredito que Deus olhou para Noé e foi com a cara de Noé. Eu não acredito que Deus olhou para Noé e disse, que lindo do mamãe, não sei, cria uma afinidade com esse cara. Não creio num Deus assim. Até porque a minha Bíblia diz, e a sua também, que o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não vai olhar para você e dizer, eu gostei de sua cara, fui contigo, não gostei do outro, não fui com o outro. Não é isso que faz com que achemos ou não graça diante do Senhor. Eu penso que um comportamento, uma postura nossa, é que vai chamar ou não a atenção de Deus. E isso fica claro no próximo texto, no próximo versículo, que é o versículo de número 9. O que diz o 9 agora? Estas são as gerações de Noé. Olha aí. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Já são duas qualidades fantásticas. A primeira, não vamos passar assim de qualquer jeito. A primeira, ele era justo. Aí alguém vai dizer, pastor, fulano também é justo. Tem gente aí fora que nunca colocou, eu já ouvi isso, nunca colocou os pés dentro de uma igreja, não é crente, e o cara é justo, o que é dele, o que é do outro é do outro. Eu vou dizer, eu tenho que concordar com você, porém eu penso que o justo de Deus, a justiça que o Senhor se refere é em outro nível, em outro sentido, até porque o próprio Deus declara, o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então eu penso que um justo de Deus é aquele que decide pelo Senhor e não olha para trás. E Noé, em um tempo de dificuldade, fechou com Deus. E a gente não pode fechar os olhos para isso. A Bíblia diz que ele era justo e a Bíblia diz que ele era reto, ao detalhe, ao complemento, em suas gerações, na geração dele. Como é que era a geração de Noé? Tão terrível e perdida, que Deus destrói tudo. Você há de convir comigo que é relativamente mais fácil você ser santo no meio de santos. É mais fácil você ser fiel no meio de pessoas que também são fiéis. É mais fácil você ser uma pessoa honesta numa empresa onde todo mundo é honesto. Agora, onde é que começa a complicação? Quando você rema contra a maré. Todo mundo rouba, passa a perna, e você levanta a bandeira do diferente, você é o pato feio da empresa, você é o cara, não, eu não faço isso, eu sou honesto, no meio de uma geração perdida, pois foi exatamente isso que Noé fez. Em uma geração perdida e corrompida, a Bíblia diz, afirma, Noé era reto, ele era justo na geração dele. E aí para mim, vem a característica mais importante. O final do texto, do versículo 9, diz, Noé andava com Deus. Aleluia, você pode dizer aleluia?
Pelo amor de Deus, que frase linda, gente. Capricha comigo, vamos falar isso, essa frase. Vai lá, fecha os teus olhos. Noé andava com Deus. Vou pedir para você aumentar uns 10% o volume da sua voz por causa da máscara. Vamos lá? Noé andava com Deus. Gente, faz diferença andar com Deus? Pelo amor de Deus, toda a diferença. Toda a diferença. Deixa eu contar um negócio que eu estou lembrando aqui agora. Eu tenho 2 irmãos e mais um de criação. Eu lembro que uma vez, eu acho que eu contei isso aqui, não lembro, mas eu lembro que uma vez, irmão, pelo amor de Deus, ele não era convertido, tudo moleque, pequeno, né? Eu lembro que uma vez, um dos meus irmãos, eu sou o mais velho, um deles arrumou confusão na escola. A gente estudava em Rondonópolis, numa escola chamada São Lucas. Eu fiz uma pesquisa esses dias e percebi que lá não é mais São Lucas, é uma outra coisa que tem lá. Mas a gente estudava ali. E eu lembro que tinha uma escadaria grande, pelo menos para mim, que era pequeno, né? Era um moleque, devia ter lá uns 14, 15 anos de idade. E tinha uma escadaria muito grande assim na entrada da escola. Eu lembro do meu irmão, esse de criação, chegando em casa, mano, um ano mais novo que eu. Mano, o que foi? Mano, confusão, vem cá. E eu bobo fui. Devia ter ficado quieto. E nós estamos chegando perto da escola, na escadaria. Tinha uns 15 moleque assim. E o meu irmão, só eu e esse meu irmão. E à medida em que a gente ia se aproximando da molecada, tudo já ficando de pé. Eu falei, e eu não era crente, mas já aprendi a orar já. Livra, Deus, livra. E o meu irmão falou assim, a gente mexendo assim, pertinho da escadaria, o meu irmão gritou, vê se pode, irmão, doido, né? Mexe agora! Mexe que eu quero ver. E eu fiquei assim, esse cara está valente porque ele está comigo. E eu dentro de mim, mexe não. Bom, não mexeram, Deus deu um livramento, até contando o testemunho para vocês. Foi um livramento. Mas isso me faz lembrar de como nós podemos caminhar quando a gente tem do nosso lado alguém que nos garante. Isso me faz pensar como nós podemos passar na frente da escadaria do inferno e gritar, mexe comigo. Andar com Deus faz diferença, gente. Andar com Deus é bom demais. Andar com Deus traz segurança. Mas dentre tantas coisas maravilhosas, eu quero destacar um presente, uma dádiva de andar com Deus. Andar com Deus e próximo ao Senhor nos dá o privilégio de ouvir segredos do Senhor. Eu vou melhorar isso. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. É mais fácil fechar e vir de trás para frente. O último livro da Bíblia é Apocalipse. Antes tem uma cartinha pequenininha de Judas. Antes vem 3 cartas de João. E depois, antes, 2 de Pedro. Antes, Tiago e antes, Hebreus. Eu não sei se eu melhorei ou atrapalhei. Mas antes de Hebreus, antes de Tiago, você vai encontrar Hebreus, capítulo 11, é o capítulo dos heróis da fé. É o rol dos valentes, dos vitoriosos do Senhor. Diga amém, irmãos. É um capítulo lindo, é o capítulo que traz a definição, começa com a definição, com o conceito de fé, dizendo que fé é o firme fundamento, ou a certeza das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, e depois lista pela fé fulano, enfim, homens que passaram por essa terra, que o próprio texto afirma que a terra não era digna dessa turma, gente que marcou o tempo deles, gente que fez a diferença. Entre eles está o nosso personagem de hoje, Noé. Vamos ler o versículo 6 para fazer sentido. O 6 a gente conhece. O 6 diz assim, Hebreus 11, 6, olha lá. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, agradar a Deus, né? Por quê, gente? Porque é necessário, é preciso que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Depois, creia que Ele é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Recompensador. Me parece óbvio, mas vamos lá de novo. É necessário, sem fé não tem como.
agradar o Senhor. E ele explica por quê. Porque é preciso, é necessidade, que aquele que se aproxima de Deus, Pai, eu entro à tua presença, faça isso, primeiro, crendo que Deus existe. Senão não faz sentido você estar numa igreja de crente, daqui a pouco você vai orar, e se você nem acredita que Deus existe, você está orando para quem? Você está ouvindo a palavra de quem? Não cola, não bate, não faz sentido. Então, primeiro, eu tenho que fazer, eu me aproximo de Deus, eu faço isso, primeiro, crendo que Deus é real, que Deus existe. Diga amém? Segundo, olha que bonito, eu também preciso me aproximar de Deus, acreditando que Deus tem recompensa para mim. Todo aquele que se aproxima de Deus, por Deus, é recompensado. Vamos de novo? Todo aquele que se aproxima de Deus, por Deus, é recompensado. Existe recompensa quando você ora, quando você busca, quando você adora, quando você decide ler a Bíblia, quando você decide de alguma maneira se aproximar de Deus. Deus tem recompensa para você. Amém? Aí vem o versículo 7, que não está fora dessa ideia, desse contexto. O que diz o 7? O 7 traz o personagem nosso. Pela fé, Noé, olha a frase, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Tem muita informação interessante para a gente aqui, mas eu quero destacar uma frase, queria que você guardasse ela, se você puder sublinhar, anotar, você faz isso, por favor anote essa, do início do 7, pela fé Noé, olha a frase, divinamente avisado. De novo, divinamente avisado. Não se irrite com o pastor, só mais uma vez, divinamente avisado. Do que? Das coisas que ainda não se viam. Ninguém sabia. Mas Deus avisou Noé de coisas que ninguém sabia. Bom, do que o texto está falando? Está falando do dilúvio. O texto, de maneira clara, está dizendo que Deus avisou Noé, tanto é verdade que o Noé começou a construir uma arca antes de começar a chover. Gente, pelo amor de Deus, vocês não podem acreditar que o tempo ficou feio, ventou, começou a garoar e o Noé, uau, vamos construir a arca. Pelo amor de Deus, a ideia não é essa, o texto não é esse. Noé gastou de 90 a 100 anos construindo a arca. Isso aqui é um projeto de vida. Anos de energia num projeto para salvar a família dele. Por que alguém faria isso? Só se alguém fosse divinamente avisado. Deixa eu te falar uma coisa. Eu creio que Deus avisa a gente. Fala amém. Eu creio que as coisas que você passou, inclusive essa semana, é que a gente não pega. Eu creio que eu tenho gente aqui, inclusive nessa noite, que tem orado, Deus me dá um sinal, o que eu faço? Eu preciso tomar uma decisão, e Deus está no céu, mais um, essa semana eu mandei 3, aí você está aqui, onde? E Deus, me ajuda a te ajudar, querido. Deus dá sinais. Eu não acredito que você passou o que passou essa semana à toa. Cada evento da nossa vida pode ser um toque de Deus, uma tentativa de Deus nos mostrar algo. Eu não tenho dúvidas que Deus tenta falar com a gente, de diversas formas. Qual que é o grande problema? O problema é a gente pegar. A gente está tão ocupado, a gente anda tão corrido, a gente está tão centrado em si mesmo, é tanto problema para resolver,
que nós não temos tempo, nós não pegamos, nós não discernimos, não enxergamos os sinais que Deus dá, mas Deus dá. E eu sei que eu tenho gente aqui cheio do Espírito Santo, que já passou por situações, e no momento que aquilo acontece, você diz, cara, não sei te explicar, mas eu sabia. Entendeu o que eu falei agora? Eu não sei te explicar, eu não sei explicar, mas eu sabia que isso ia acontecer dentro de mim, não sei te explicar, mas parece que eu já vim preparado, parece que o Senhor já me avisou, e eu creio num Deus de avisos. Mas olha o detalhe, por que uma pessoa pode ser divinamente avisada? Por que Noé foi divinamente avisado? Bom, dentre tantas opções, eu vou destacar uma. Eu creio que o que faz a diferença, irmão, é a gente andar com Deus. Andar com alguém faz toda a diferença. Detalhe, esquece celular, telefone, internet, mídia social. Olha para o pastor, quanto mais próximo de alguém você está, mais fácil é ouvir a voz deste alguém. Você entendeu o que eu falei? Olha para mim, se eu estiver longe, vou ficando longe de vocês, eu vou ter que falar mais alto, se eu ficar mais longe, eu vou ter que gritar para você me ouvir, e se eu estiver longe demais, ainda que eu grite, calma, tá, não estou nervoso não, você não vai entender, vai chegar um momento, se a gente estiver tão distante um do outro, que você vai, como é que é, pastor? Você não vai conseguir identificar a minha voz, mas se você estiver pertinho de mim, tão pertinho, eu posso sussurrar, que você vai entender. Por que às vezes a gente não consegue pegar, captar os sinais que Deus dá? Dentre tantos motivos, porque estamos distantes. Precisamos nos aproximar do Senhor. Em Mateus 16, Jesus cobra essa atitude da gente. Vamos dar uma olhada? Mateus 16, abra sua Bíblia aí, por favor. Mateus é o primeiro evangelho do Novo Testamento. Mateus 16, Jesus aqui vai abrir a caixa de ferramenta, né? E dá uma bronca aqui nos religiosos da época. Mateus 16, verso 1 em diante. Diz assim, gente: e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, importante informação, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Então qual era a ideia? Eles queriam um sinal, mostra para a gente um sinal no céu, para a gente acreditar que o Senhor é o Filho de Deus, esse tipo de coisa. Eu não acredito que o Senhor seja contra sinais, pelo contrário, eu estou exatamente pregando sobre isso. O nosso Deus é um Deus de sinais. Você pode dizer amém? Ele é um Deus de sinais, e nós precisamos estar atentos a esses sinais. Mas o problema do pedido aqui é a motivação por detrás do pedido. Em regra, essa turminha, que eu carinhosamente batizei de turminha do amendoim, essa turminha era uma turminha do contra. Os religiosos sempre queriam tentar Jesus, encostar Jesus contra a parede. E novamente, a Bíblia aqui inclusive é até clara, para tentarem Jesus, eles começam, mostra um sinal para a gente. Claro que eles vão tomar no meio. Jesus vai dar no meio deles. O que Jesus responde? Jesus, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos. Vamos traduzir? Olha só a conversa dos dois, segundo a minha versão, minha tradução, tá? Mostra um sinal para a gente, um sinal do céu, para a gente acreditar. Hipócritas, vocês conseguem olhar para o céu e perceber que quando o tempo muda, vai chover, mas vocês não conseguem olhar para a própria vida e perceber os sinais dos tempos, das estações pelas quais vocês estão passando. Verdade, irmão. É bronca de Jesus.
A gente olha para o céu fecha, a gente diz, vai cair um temporal. Agora a gente olha para a nossa vida e a gente não consegue ver nada. A gente não consegue perceber sinais de Deus na vida da gente. Por isso que o tema da mensagem de hoje é esse: sinais de Deus. Eu quero orar a Deus e ajudar você a enxergar alguns toques do Espírito Santo na sua vida. Tem gente orando por resposta, e eu quero dizer com a autoridade de Deus para você: Deus tem tentado te responder. O problema não é se Deus responde ou não. Eu penso que a questão é outra. A questão é, nós enxergamos? Será que a gente está entendendo? O que a gente passa como um sinal, os eventos que acontecem no decorrer do nosso dia a dia, será que a gente tem tato para perceber Deus tentando nos mostrar alguma coisa? Às vezes nós passamos por cima de tudo, tudo é normal, tudo é normal, tudo é normal, e Deus está, estou tentando mostrar para você, para onde é que você tem que ir, decisão que você tem que tomar, com quem você deve se relacionar, o que é que você tem que fazer da sua vida, que ramo que você deve ir, onde é que você tem que gastar a sua energia. Deus dá sinais, toques, avisos, e Deus fez isso com Noé. Noé andava com Deus, e Deus avisou Noé de coisas que não se viam com estes olhos. Deus avisou antes de acontecer. Eu creio, igreja, eu creio num Deus que tem poder para nos avisar de coisas antes que elas aconteçam. Parece loucura o que eu estou falando com você? Eu creio nisso na minha casa, eu creio isso na minha igreja, eu creio nisso no meu casamento. Eu creio que antes do tempo fechar e a chuva cair, Deus pode avisar. Entendeu? Você acha que um casamento acaba da noite para o dia? Você acha que um filho dá problema da noite para o dia? Deus mostra sinais. A gente só precisa ver. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, gente. Qual que é o pior cego? É aquele que não quer ver. E isso é real? Existe isso? Existe. Abra sua Bíblia em Lucas 5, para a gente lembrar de um milagre que Jesus realizou. Lucas capítulo 5, conta a história da pesca maravilhosa. E eu penso que vale a pena a gente fazer um comentário que eu fiz num casamento que eu fui fazer aqui. Um ano aqui, irmão, casei só um casal até agora, irmão. Gente, vamos casar, gente. Mas vamos casar direito, né? Não apressa por causa disso também, não. Mas vamos casar direitinho aí, né? Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1 diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Que bom, né? Multidão apertando Jesus por uma palavra. Eu penso que a gente aperta Jesus para tanta coisa, sabe? Mas vale a pena apertar o Senhor por uma palavra. O centurião disse a Jesus: basta uma palavra. Uma palavra, uma direção que Deus der para a sua vida, sua história muda completamente. Uma palavra. Eles apertavam Jesus por uma palavra. Versículo 2 diz que Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago. Eu só queria que você gravasse essa informação, e às vezes a gente passa por ela desapercebido. O texto diz 2 barcos. De novo, o texto diz 2 barcos. Aí vamos resumir agora. Ele entra no barco do Pedro. Ele dá uma palavra para o Pedro, porque afinal de contas eles tentaram lançar a rede durante a noite toda, não apanharam nada. Todo mundo já conhece essa história. E aí Jesus entra no barco do Pedro, Jesus ministra, dá uma palavra. Quando Jesus termina de falar, no versículo de número 4, Jesus manda ele tentar de novo. Volta para o mar alto. Mar alto tem até uma versão que eu gosto mais disso: onde as águas são mais fundas. Então, por favor,
não é coerente você querer coisas grandes de Deus no raso. Se você quiser coisas grandes com o Senhor, você precisa ir mais fundo com Deus. É lá que estão os grandes peixes aguardando por você. E aí o Pedro reluta a princípio, já tentei, passei a noite toda, não apanhei nada, mas porque o Senhor manda, porque sob a tua palavra lançarei a rede. Perfeito. Aí o versículo seguinte diz que fazendo assim, versículo 6, fazendo assim, do jeito que o Senhor mandou, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Até que nenhuma novidade. Amém, igreja? Conhecemos a história, Jesus operou, o barco agora está cheio de peixe, o texto chega a dizer, em determinado momento, que estava tão cheio que quase ia a pique, quase afundou de tanto peixe. E aí vem o 7, atenção para o 7. O que diz o 7? E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. Eram 2 os barcos. Jesus encheu o de Pedro. Agora está quase afundando, tamanha bênção, tamanho o número de peixes. Então agora eles fazem um sinal de pedido de socorro. Por favor, olhando para mim, vamos dar uma viajada agora, legal? Ó, como é que você acha que foi esse pedido, esse sinal de pedido de socorro? Você acha que foi assim? Foi? Você acha que foi assim? Socorro. Eu vou fazer como eu acho que foi. Nem assusta, tá? Ajuda aqui! Aí a turma, já vamos! Vem lá! Foram, ajudaram, encheram ambos os barcos e salvaram os peixes. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que todo pedido de socorro é escancarado assim? Não. Não. Às vezes não é assim que um filho pede socorro. Pai! Oh mãe, estou precisando de ajuda. Não, às vezes o pedido de socorro não vem assim. Vem em forma de uma mudança de humor, de temperamento, de um quarto fechado. E nós precisamos atentar para os sinais. Mudanças. É assim no casamento, é assim no ministério, é assim na família, é assim no trabalho. Nem sempre os sinais são escancarados. Às vezes são sinais pequenininhos, mas são toques de Deus, do Espírito Santo, de que alguma coisa precisa ser feita. E você precisa se antecipar, são sinais, temporal à vista. Vai construir a sua arca. Vai para o seu quarto. Vai se colocar diante de Deus. Por quê? Deus está te avisando. Vocês estão me acompanhando? Quem está entendendo, diga amém. Muito bem. Eu passei por uma igreja no interior de São Paulo, terminei um culto, me lembrei hoje de manhã, na hora que eu terminei um culto, uma mãe veio pedir oração, acertadamente, chorando muito, já uma senhora, disse, pastor, ora por mim, e ora pelo meu filho. Claro, minha irmã, vamos orar. Como é que ele chama? Falou o nome dele, e eu disse, qual que é o problema? Pastor, descobri ontem, isso tem vários anos, então vou falar do jeito que eu ouvi, para ficar atual, né? Pastor, descobri ontem, meu filho está mexendo com drogas, envolvido com drogas. Disse, puxa, que triste, realmente é uma situação que carece de oração, não é verdade? Precisa de orar, precisa de apresentar. Irmã, quantos anos tem o seu filho? 18 anos, puxa, um jovem de 18 anos. Precisamos orar mesmo, ela está certa de pedir oração. Aí antes de orar por ela, me ocorreu de fazer uma outra pergunta, irmã, quanto tempo faz que ele está mexendo com isso? Ela disse, pastor, desde os 12 anos de idade. 12 anos é uma criança, pessoal. Veja bem, ela não descobriu com 12 anos, ela descobriu no dia anterior, o menino já está com 18, agora deve ter mais, tem 18. Mas ela descobriu ontem, ele com 18, que desde os 12 ele mexe. Então vamos fazer uma conta, vamos comigo, vocês me ajudam? 12, né? Começou com 12. 13, 14, 15, 16, 17, e agora ele tem 18. Quantos anos?
6 anos. A pergunta que não quer calar. Será que teve sinais? Sim, teve, irmãos. Isso que eu quero chamar a sua atenção. Nós precisamos estar atentos a alguns sinais. É assim num casamento, é assim em relação aos filhos. E aí eu me sinto muito à vontade para dizer uma coisa para vocês, né? Nós passamos um tempo fora do país e lá foi enxertado, os meus 2 estão por aí. E lá foi enxertado no coraçãozinho deles o seguinte: uma vez, o meu mais novo chegou em casa, pisando duro, vê se pode uma tampinha, rapaz. Chegou em casa todo, olha, a professora falou lá na escola, isso nos Estados Unidos. A professora falou lá na escola que você não pode brigar comigo. Não, que se você brigar comigo, eu vou call 911. Eu vou ligar para o 911 para a polícia. Porque aqui as leis, de fato, lá tem um negócio muito sério. Eu falei assim, até abaixei, olhei assim nos olhinhos dele e falei assim, querido, aqui é Brasil, aqui em casa é Brasil. Aqui em casa é Brasil, território brasileiro aqui em casa. E vou dizer uma coisa para vocês, lá em casa, irmãos, tem dia de batida. Sabe o que é dia de batida? Os meninos, eles dormem no mesmo quarto. Tem dia que eu entro no quarto, mão na parede, revista, abre a mochila, celular, senha, histórico da internet. Vamos ver o que você está... Estou te falando diante de Deus, não é brincadeira não. Ou eu faço isso agora, eu vou visitar eles na cadeia depois. Lá fora, os guris tinham 5 anos de idade, tinha privacidade, não pode abrir a mochila dele sem autorização. Disse, o que? Eu rasgo esse negócio? Agora eu estou falando William. Não estou dizendo a você, você tem que fazer, você que sabe como é que você vai criar o seu. Mas na minha casa, é ruim. Tem batidão, tem revista geral, a casa caiu, abre a mochila, revista, joga para fora, vamos lá, vamos ver o que tem. Levanta a mão, os bolsos, esvazia, internet, histórico, tem dia de revista. Eu preciso ver os sinais. Um dia a gente estava, eles eram pequenos, já faz um tempo. Eu estou em casa, no quarto, irmãos, eles estão na sala, de repente estão assistindo TV. Eu escuto mais ou menos assim: eu invoco as forças das trevas do inferno. Televisão. Falei, misericórdia, que desgrama que é isso aqui? Aí na hora que eu corro para casa, o que é isso, gente? Rapaz, é um desenho. Falei, pode parar agora. Irmão, eu não sou bitolado. Eu não sou bitolado. Não estou falando para você, vamos procurar chifre em cabeça de cavalo. Mas tem limite, querido, pelo amor de Deus, abre os olhos. Não, vê qualquer coisa, existe qualquer coisa, engole qualquer coisa. Não. Você precisa observar sinais dentro da sua casa. Nossa, esse aí toca aquele celular do seu marido, rapaz. Mensagem de texto, meia-noite, ele não deixa você ver, ele sai para ler. E você, não, pastor, é o Espírito Santo que fala, manda mensagem para ele, meia-noite. Aí você vai esperar chover para construir a arca. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Irmão, pela fé se constrói uma arca antes do tempo fechar. Mas como é que eu consigo construir algo antes do tempo fechar? Se Deus te avisar, você consegue. Agora, para Deus te avisar, você tem que andar com Deus. E eu creio que você pode estar tão alinhado com Deus, que Deus pode cochichar no seu ouvido. Deus pode contar para você, igual ele falou assim para o Davi: Davi, mete uma pedra na testa dele. Só o Davi que ouviu. Davi mete uma pedra na testa dele, todo mundo tremendo, o gigante Golias. Davi, na testa. O Davi venceu. Eu vou andar com Deus, é bom demais. Andar com Deus é maravilhoso. Agora eu confesso uma coisa para vocês, quando também é dentro da casa, é nosso, os filhos são nossos, por exemplo, estou falando de criança, há realmente uma dificuldade um pouco maior, e eu como pai digo isso a vocês, porque, como vocês mesmos acabaram de dizer, o pior cego é aquele que não quer ver. A gente tem uma lente de contato diferente para examinar os outros.
da que a gente usa para examinar a nossa própria vida, a nossa própria casa. A gente é mais implacável com os outros. Quando os outros enfrentam um problema, a gente até diz, mas como é que não vê? Olha lá, está na cara dele. Mas quando é com a gente, não, também não é assim. Isso é um tempo, é uma fase, é uma dificuldade, a gente tem que respeitar o período. A gente inventa desculpas, porque às vezes, irmãos, é melhor não ver. Na cabeça de muita gente é melhor não ver. Por quê? Porque ver tem um preço. Essa frase, essa semana eu estou lendo um livro e eu vi uma frase, até repostei ela, e a frase dizia mais ou menos assim: toda vez que a gente come de um fruto do saber e do conhecimento, a gente é expulso de algum paraíso. Deixa eu traduzir a frase. Saber, enxergar, ver, custa uma mudança de posicionamento de atitude. Lembra de Bartimeu? Em Marcos 10, 46, Bartimeu é o cego mais famoso da Bíblia, ele está na beira do caminho mendigando. Para resumir a história, Jesus chama ele, depois que ele clama e persevera no clamor. E quando Jesus chama Bartimeu, Jesus faz uma pergunta que às vezes é criticada por alguns. Jesus pergunta, que queres que eu te faça? Aí tem gente que diz, lógico que ele quer ver. Para mim não é tão lógico. O que para você pode parecer uma resposta lógica, para mim não parece. Por quê? Exatamente porque tem gente que prefere não ver. Por quê? Te explico. Do que Bartimeu vivia? Esmola na beira do caminho. Por que ele conseguia esmola? Porque ele era cego. E agora, se ele for curado? Vai trabalhar, peão. Esquece esmola, cara. Vai pôr para quebrar. Tem gente que não quer pôr para quebrar. Construir uma arca dá muito trabalho. E dá. Eu vou entrar nessa guerra, nessa briga. Educar filho dá trabalho? Dá. Manter um casamento dá trabalho? Dá. Dá trabalho, irmão. Dá trabalho. Construir a arca exige energia da gente. Então tem gente que prefere fazer vista grossa. É melhor não ver. E a gente finge que está tudo bem, só que aí há um preço. Quando começar a chover, está demais. Agora, quando Deus abre os nossos olhos, o encanto cai. Mas a gente começa a construir um projeto de Deus, salva a nossa família, salva o casamento, salva a nossa finanças, salva ministério. Enxergar tem um preço. Quem está me entendendo, diga amém, pessoal. Eu sei e repito, quando isso diz respeito aos nossos próprios filhos, pode ser um pouco mais complicado, porque a gente não quer ver. Eu fui uma vez numa reunião de pais e filhos, reunião de escola, já tem um tempo, eles eram pequenos, novamente. Foi no interior de São Paulo também, onde eu estava pastoreando. E eu acho que o mais novo meu devia ter de 5 para 6 anos. Eles têm uma diferença de idade, mais ou menos de 3 anos. O mais velho devia ter lá seus 8 anos de idade. Eles marcaram reunião no mesmo dia, na mesma hora, professores diferentes, salas diferentes. Puxa vida, não dava para a gente estar na reunião dos 2 filhos. Então o que eu tive que fazer com a Camila? Ainda bem que só tem 2, né? A gente teve que dividir as forças, né? Cada um, você vai numa que eu vou na outra. Chegamos na escola e a Camila perguntou, você vai com quem? Eu vou confessar para vocês. Eu pensei na hora, rapidinho fiz as contas e pensei na probabilidade de zica. Eu pensei assim, o mais novo, o que o mais novo deve fazer? 5, 6 anos de idade? Esse cara deve pintar. Não vai ter problema. Falei para Camila, minha esposa, eu fico com o mais novo. Ela disse, tá bom, eu vou levar então o mais velho. Ela foi com o Samuel e eu fui para a salinha do Gabriel. Cheguei lá, já participou de reunião assim, você senta na carteirinha deles mesmo, pequenininha. Sentei, eu lembro disso, irmão, tem alguns anos já. Sentei na carteirinha do Gabriel, o nome dele, a pastinha dele, os materialzinhos que ele já tinha usado. No meio da dinâmica lá, da professora falando, ela para e diz assim, quem aqui é o pai do Gabriel Sodré? Eu falei, errei a reunião.
fiz assim. Você pode ficar para falar comigo depois? Falei, posso. Em resumo, ela estava dizendo para mim que o meu filho estava com dificuldade de acompanhar a matéria, e eu dentro de mim, revoltado. Eu sei que parece bobeira, irmãos, mas quase manifestei. Dentro de mim eu estava assim, acompanhar o quê? 5 anos de idade, acompanhar o quê? Porque a gente encontra, desculpa, papai, acompanhar desenho, liga os pontos. Mas na verdade, irmão, quando é difícil você ouvir dos seus. Por isso que eu amo, Marcos 9,14 fala de um pai que quando os discípulos tentam expulsar o demônio de um garoto, não conseguem. Aí quando Jesus chega, esse pai vira para Jesus e diz assim, eu trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E eu penso, isso é fantástico, é difícil admitir que a gente tem problema com os nossos. É mais fácil ver demônio nos outros. Mas um processo de cura, de libertação, de crescimento, de rompimento, sempre começa com uma admissão. Ei, eu preciso de ajuda, eu reconheço, eu enxergo, tem alguma coisa que precisa ser feita na minha vida. Quem está entendendo, diga amém, gente. É importante ver, é importante enxergar. Já contei para vocês de um episódio que eu passei pequenininho com a minha mãe viu um cara com a... Você lembra da perna na ferida aberta do cara em Campo Grande, no Mato Grosso? Aí o cara pedindo esmola, minha mãe até deu uma esmola. Eu lembro de coisa que na cabeça da gente criança fica. Aí a minha mãe falou assim para ele, eu sou bancária, nós temos um convênio, vamos ver um médico para tratar essa ferida. E o cara na calçada, pedindo esmola, ela ajudou ele disse assim, não quero, quem falou para você que eu quero ser curado dessa ferida? Não quero ser curado dessa ferida. Essa ferida começa a cicatrizar, criar casca, eu abro a ferida de novo. Eu lembro do susto que minha mãe tomou. Como? Por que você faz isso? Essa ferida aqui é o meu ganha-pão. A gente não precisa ir longe. Nós estamos aqui em Cuiabá, aqui no centro. Eu sempre percebi que tem um lugar ali onde a gente passa de carro e tem uma turma pedindo. Joga água e tudo, quer lavar o vidro do carro. Tem um que sempre com a camisa levantada, com uma ferida exposta. Não sei se você anda pelo centro de casa, você já deve ter visto. Ele faz questão de mostrar a ferida. Por quê? Porque a ferida é o ganha-pão dele. Aí você pensa, fulano quer ver, fulano quer ser curado, fulano quer romper. Nem sempre. Nem sempre. Porque ver tem preço. Enxergar nos tira de um determinado paraíso, nos leva para a realidade e nos faz arregaçar a manga e construir uma arca. Tem gente que não está disposto. Mas eu gostaria muito que você tivesse disposto. Deus quer te mostrar sinais. Deus quer te dar avisos. E eu penso até que tem tentado fazer isso. Mas o propósito do Senhor é antecipar, proteger você. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus quer salvar a sua família, livrar os seus filhos, proteger seu casamento, abençoar os seus negócios. E se você decidir andar com o Senhor, você poderá ser avisado de coisas que ninguém vê. Eu creio. Deus pode te dar sinais. Você se antecipa e faz, constrói a arca e guarda o que é teu, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu tenho uma proposta a fazer para vocês. Eu queria fazer uma oração diferente aqui, nesse primeiro domingo de outubro de 2020. Se você topar, eu queria pedir junto com vocês a Deus uma semana de sinais. Sinais claros da parte do Senhor em relação às decisões que a gente precisa tomar. Às vezes você está aqui preocupado porque o empregado seu está dando problema. E você pensa, cara, como é que vai ser? Eu não posso perder esse cara. E Deus está tentando te mostrar que não é o cara para trabalhar com você. Tem coisa melhor aguardando por você. Mas eu não quero sugestionar nada. Eu quero orar com vocês, com o pé no chão, com a cabeça no lugar, sem histeria, com fé.
pedindo a Deus uma semana de sinais. O pedido que eu vou fazer a vocês é esse: não encare essa semana, depois dessa oração, não encare os episódios que você passar nessa semana como coincidência. Você vai me prometer que vai procurar ver Deus nas coisas que esta semana acontecerem na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, nos seus caminhos, inclusive nos contatos que aparecerem, nos projetos que surgirem. Às vezes, irmãos, é uma proposta, um contato que vem, você diz, cara, mas não tem nada a ver com a minha área não é isso, e Deus está te apontando, cara, vai chover, faz esse curso. Irmãos, eu não sei desenhar mais do que isso, me perdoe, mas Deus sabe quando o tempo fecha, e Ele te ama. Se a gente for sensível à voz do Espírito Santo, a gente evita e se protege de um dilúvio. Ele sabe, você pode estar bem hoje nos seus negócios, pastor, está bombando, Deus está dizendo, olha cara, dá para você estudar essa área aqui, olha essa amizade que apareceu, esse contato que surgiu, estreita essa intimidade, invista nessa amizade. Ah, mas é de outro setor, mas veja como um sinal de Deus. Relacionamento é a moeda mais importante e mais valiosa do planeta, vale mais do que qualquer moeda, qualquer dinheiro. Relacionamento. Deus usa pessoas para nos abençoar. Se você tem bons relacionamentos, você sai na frente dos outros. Deus dá sinais. O ponto é que Deus nos ajude a percebê-los, decodificá-los. Palavra bíblica para isso: discernimento. Amém? Amém? Você não precisa nem ficar de pé, a oração vai ficar diferente. Coloca a mão no coração, sentado mesmo. Por favor, só ore comigo se você acreditar, se você quiser ver. Como eu disse, para muita gente é melhor não ver. Então feche os olhos, se você quiser orar comigo, fique à vontade. Meu Deus, em nome de Jesus, eu sou grato a Ti pela Tua voz, entendo ser a Tua voz, a Tua palavra. Entendo, meu Deus, que a vontade do Senhor é nos avisar, é nos mostrar, principalmente se andamos com o Senhor como Noé andava. Ele alcançou, meu Deus, um nível de intimidade tamanha contigo, que o texto afirma que Noé foi divinamente avisado das coisas que não se viam. Ele se antecipou e começou a construir uma arca, e aquela arca salvou a família e a vida dele. Ajude-nos, Deus, a identificar avisos do Senhor. Meu Deus, ainda ao longo desta semana, eu entendo que nós estamos praticamente no início de um novo mês. Então, meu Deus, ainda esta semana, dá-nos sinais, por favor, claros, evidentes. Aponte-nos o caminho, Senhor. Mas Deus, eu também entendo que não vai adiantar o Senhor só mostrar, o Senhor falar, o Senhor avisar, porque muitos de nós não conseguimos ver. Então é verdade, eu peço que o Senhor mostre, mas também é verdade, eu peço que o Senhor nos ajude a enxergar, nos ajude a perceber os toques, os avisos que o Senhor tem dado para uma mudança de direção, para uma decisão, para um passo de fé. Ajude-nos a ver, Senhor. Abre os olhos do nosso coração, alinha a nossa visão, a Tua palavra e a Tua vontade, que segundo as Escrituras é boa, perfeita e agradável. Eu sei que o Senhor tenta nos poupar todos os dias. Eu sei que de muitas coisas, meu Pai, o Senhor deseja nos livrar, de muitos dilúvios,
tempestades. E os sinais estão aí, e a bronca do próprio Cristo é exatamente essa. Vocês conseguem olhar para o céu e saber quando vai chover, mas não conseguem olhar para a própria vida e perceber: olha, tempestade à vista. Perdão, Senhor. Às vezes somos insensíveis aos toques que o Senhor dá, indiferentes aos eventos, meu Pai, pelos quais passamos ao longo de cada dia. Nós não conseguimos ver Deus nas coisas que acontecem na vida da gente. Por causa disso, Senhor, desperdiçamos sinais, jogamos fora avisos e enfrentamos problemas desnecessários. Eu te peço novamente uma semana de sinais claros para esse povo aqui, Pai, para esse grupo de pessoas que, em especial, precisa tomar uma decisão importante. Sinais, uma semana de sinais, uma semana de avisos. E Espírito Santo, ajude-nos a ver, a enxergar as circunstâncias e ver o Senhor em tudo que passarmos, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Diga amém. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece. Amém. Oh glória, diga glória a Deus. Deus vai mostrar. E a nossa parte é procurar entender, enxergar. Mas com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos enxergar. Amém? Se você trouxe a sua ajuda, os nossos irmãos vão passar aí. Você fique muito à vontade para preparar a sua fidelidade, sua doação. Pessoal que está em casa, nós estamos em Cuiabá, gente. Você mora aqui, perto aqui da gente, estamos no bairro chamado CPA 4. Pelo amor de Deus, fica o convite para você que está nos acompanhando. Todo domingo nós realizamos aqui 4 reuniões presenciais. 7:30 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde, 6 da tarde, que é esse culto, o culto das 6, o último culto do domingo. Você que mora em Cuiabá, que mora aqui perto da gente, você está convidado. A gente está na Avenida Tuiuiu, número 1, bairro é CPA 4, a cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Está feito o convite para você. Agora, se você estiver distante, você está longe da gente, mas você tem sido abençoado pelas transmissões, por essa live, pelos cultos, pelas mensagens, e você diz: pastor, gostaria de ajudar, gostaria de alguma maneira ofertar, semear, eu posso fazer isso longe? Eu penso que sim. Você pode nos ajudar ofertando, com depósito, com transferência online. Inclusive aqui para a igreja aparecem as contas no telão para o pessoal que está presente. Para você que está em casa, na descrição do post aqui da live, nós temos os bancos, todos em nome da igreja. Tem aí o CNPJ da igreja. Você precisa fazer um TED, precisa fazer um DOC, enfim, uma transferência online. Só não esqueça de nos enviar o comprovante para um balanço nosso controle interno. E o comprovante, a foto, você pode mandar para esse telefone do WhatsApp aqui, que também está na descrição. 65 é o DDD de Cuiabá, no Mato Grosso. E o nosso telefone do WhatsApp é o 992552568. Então vou repetir: 992552568. Amém? Gente, você que já é de casa, você está aqui com a gente, vamos liberar uma bênção para quem está acompanhando a gente online. Estenda a mão assim, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos aqueles que estão em casa, em qualquer que seja, meu Deus, o lugar. Eu entendo que a tua palavra, Deus, ela é tão poderosa, é capaz de ultrapassar os limites, as barreiras do tempo, do espaço. E daqui nós enviamos uma bênção para aqueles que nos acompanham, em nome de Jesus de Nazaré. E a igreja de Jesus diga amém. Vamos aplaudir Jesus? Deus abençoe o pessoal de casa.